Como sermos salvos do legalismo e nos tornarmos uma bênção para as pessoas. Esta é a série Cristo. Vamos orar? Querido e amado Pai, queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade e o privilégio de mais uma vez entendermos algo que destrói a nossa vida e destrói as relações humanas, que é o legalismo. Que assim como o Senhor ajudou a tantas pessoas, que buscamos em Ti forças para transformarmos a nossa vida e aonde quer que formos, espalharmos amor e bênçãos por onde estivermos, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa, queridos, que temos que fazer é, através de Cristo, entendermos a nossa condição e tomarmos o antídoto contra o legalismo para nos tornarmos bênção para as pessoas e por todos os lugares que nós formos. Vamos ler Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14, que diz assim: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, para se considerarem justos, e desprezavam outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Diga-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. O lado negativo dos fariseus, cheios de justiça própria, cobiça, inveja e hipocrisia. O lado positivo, um modelo de piedade e virtude, buscando cumprir o ideal religioso de cumprir a integridade da Torá, as leis do Pentateuco, e aplicar os detalhes da lei a cada aspecto da vida diária. Os publicanos, a palavra publicano vem do latim publicanus, que significa um oficial romano de impostos. Eram geralmente judeus a serviço de Roma. Para a nação escolhida, os coletores de impostos eram o último elo de uma corrente intolerável. Os publicanos não podiam ser membros da comunidade farisaica. E se um fariseu se tornasse coletor de impostos, ele era automaticamente expulso. Na verdade, todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que enfrentar o fariseu dentro de nós. Comigo e com você não é diferente. Um problema que tem como uma das consequências o racismo que até hoje, como sociedade, não conseguimos superar. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. O grande problema da mentira é que ela nos engana a nosso respeito. O que quanto mais repetida, ela cria enormes raízes e passa a se transformar em verdade, na nossa verdade. Desta forma, a probabilidade de restauração torna-se praticamente impossível. O fariseu não é igual aos roubadores. O fariseu não é igual aos injustos. O fariseu não é igual aos adúlteros. O fariseu não é igual ao publicano. A maioria dos judeus cria que os publicanos haviam desertado o judaísmo para servirem os odiados romanos. Na Mishnah, por exemplo, eles aparecem ligados a ladrões, cambistas, gentios e assassinos. Nos evangelhos, eles aparecem mencionados com as prostitutas, ladrões, trapaceiros, adúlteros e pecadores. De fato, os coletores de impostos tornaram-se sinônimo de pecadores. Jesus era mestre em arrancar máscaras e destruir pretensões infundadas. De fato, os fariseus não eram o pior. De fato, os fariseus não eram os piores, mas o melhor que o esforço humano poderia produzir. E a santidade do fariseu
seu sacrifício, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O que Jesus condena não é tanto a busca da justiça, mas o tipo de justiça que se isola da oferta da graça. Joseph Kennedy, que costumava dizer aos seus filhos: o que você é não é nem de perto tão importante como aquilo que você parece ser. Mas Jesus, queridos, tem uma solução através da atitude do publicano para a nossa tendência ao legalismo, para a nossa natureza legalista. E podemos ver isso em 3 passos. Primeiro, humildade. Lá no verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Humildade. Segundo, arrependimento. O publicano reconhece sua condição pecaminosa, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Ele batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele está arrependido do seu pecado. E terceiro, o perdão. O publicano busca em Deus o perdão de seus pecados e é justificado por Deus. 1 João 1,19 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Queridos, a parábola não foi intencionada para nos oferecer uma fórmula de oração a ser usada perante Deus. O que Deus espera é a atitude semelhante à do publicano. Um coração sensível ao pecado sobre a ação do Espírito, dependente inteiramente do dom gratuito de Deus. E aí é que a salvação começa, em humilde aceitação do dom divino. Mas não é aí que a salvação termina. Eu lembro quando eu era líder de jovens lá na Igreja Católica. A igreja tinha uma regra que só podia jogar futebol aos domingos no salão da igreja quem fosse no culto de jovens ao sábado. Eu passei a organizar o futebol, a ser o líder das atividades esportivas. E um dia, logo antes de começar o jogo, chegou um amigo querido, que era do nosso grupo. Porém, ele não tinha vindo no culto de sábado e, segundo a regra, não poderia jogar. O apelido dele, eu lembro até hoje, era Scheid. Scheid porque ele parecia com um zagueiro do Grêmio. Uma pessoa fantástica, sempre alegre. E eu disse que ele conhecia a regra e que ele não poderia jogar. Na hora que eu disse aquilo, queridos, eu senti um peso. Fiz algo errado. Ele disse para mim: tudo bem, e foi embora. Na hora eu percebi o erro. Por legalismo, segui a regra e não agi com bondade, com graça. Com remorso, tentei correr para o achá-lo, pedi desculpas, pedi para ele jogar, mas era tarde demais. Ali já havia um coração ferido que precisava de tempo para se recuperar. E o engraçado, queridos, é que sempre tínhamos jogadores suficientes. Sempre tínhamos 15 jogadores, às vezes mais jogadores, precisávamos só de 10. Mas naquele domingo, nós tínhamos apenas 9. Lição aprendida. Toda a minha vida. É interessante quando a gente se reúne, quando a gente está em grupos, quando tem igrejas grandes, quando tem eventos grandes, a tendência da gente excluir pessoas é maior, porque daí a gente não precisa, a gente já tem o suficiente. Mas o problema é quando são eventos menores, é quando são igrejas menores, aí a gente vê a importância de que cada pessoa tem dentro da comunidade. E a partir daquele dia, eu tinha uns 16, 17 anos, nunca mais eu excluí ninguém. Eu aprendi a lição da forma mais dura possível. E continuo lutando para melhorar os meus defeitos, mas nunca mais cometer este mesmo erro, porque todos são bem-vindos. Queridos, como o apóstolo Paulo nos relembra, o que não provém da fé é pecado. Assim, a questão não é apenas o que fazemos, mas o porquê fazemos. Os que têm a mais profunda experiência nas coisas de Deus são os que estão mais longe do orgulho e da
presunção. A graça de Deus parece ofensiva a todos nós, porque ela é naturalmente contrária à nossa natureza. Não é por acaso que Jesus advertiu: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Será que tais palavras, queridos, ainda hoje nos deixam irados, ofendidos? Então, que nos tornemos mais irados ainda, até que nos sintamos envergonhados e supliquemos em sinceridade com o publicano da história de Jesus: ó Deus, se propício a mim, pecador. Queridos, reconheça os seus pecados e, assim como o publicano, busque o perdão e a graça de Deus. Vamos orar? Querido amado Pai, queremos te agradecer, Pai, porque o teu amor e a tua graça nos alcançam em qualquer lugar. Queremos te pedir que, assim como o Senhor tocou no coração do publicano e ele foi humilde para reconhecer o pecado e buscar o teu perdão, que o Senhor, assim, também na nossa vida, nos ajude e nos dê força a sermos humildes, a reconhecermos a nossa condição pecaminosa, os nossos pecados e buscarmos em Ti o perdão, a salvação e a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, e será pregado este Evangelho do Reino para testemunho de todas as nações. Então virá o fim.